Bom dia, meus queridos. Nós vamos começar a nossa reflexão de hoje falando sobre a missão, sobre o papel do Espírito Santo, que foi enviado no momento em que Jesus foi glorificado junto do Pai. Quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, ele disse: olha, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. E é preciso que ele venha, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Eu acho muito interessante esse termo na explicação do ministério do Espírito Santo, o termo convencerá ou convencer. Por que o Espírito Santo tem o papel de convencer? Dá uma ideia de argumentação, dá uma ideia de confronto, né? De um diálogo, em que ao final o Espírito Santo sai vitorioso. E é isso mesmo, Para entender esse papel do Espírito Santo, a gente precisa compreender bem como é que o pecado ocorreu na nossa vida, como é que o pecado entrou no mundo, né? Por mais elementar, por mais infantil que possa nos parecer o relato do livro de Gênesis sobre a queda do homem, nós temos uma preciosidade para entender qual foi o problema do homem. Lembra que o argumento levado ao homem para convencê-lo a desobedecer a restrição que Deus havia colocado sobre a vida dele foi um argumento de convencimento, ou um argumento que convenceu Eva de que ela estava perdendo uma grande oportunidade de não romper aquela barreira, aquela limitação imposta por Deus e tornar-se tão semelhante ou tão importante como o próprio Deus. John Piper diz que o pecado significa transferir a glória de Deus para o homem. Ou seja, transferir os atributos de Deus, transferir a glória de Deus, o brilho de Deus para a nossa própria vida. E isso é totalmente coerente com o que Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 1, quando ele diz que a grande questão do homem é que ele trocou a glória de Deus invisível por semelhança de homem, de quadrúpedes e de répteis. Então, o pecado é exatamente eu roubar a glória de Deus. Eu fui convencido por Satanás de que eu sou tão bom e tão excelente que ser controlado, ser dirigido, ser orientado, né? Ser uma criatura comandada por Deus é uma renúncia insuportável. E eu sou tão bom que eu posso ser exatamente como Deus é. E ela caiu nessa lábia. Portanto, o pecado aconteceu na mente. O pecado é exatamente a tomada da mente, a invasão da razão humana pelo sentimento de potência, pelo sentimento de orgulho,
pelo sentimento de orgulho, pelo sentimento de vaidade, pelo sentimento de ser o próprio Deus. Então, nós passamos por essa experiência do pecado quando a nossa mente foi convencida de que nós não precisamos de Deus. E se a gente observar a trajetória das insinuações de Satanás, nós vamos ver que lá na tentação de Jesus, ele tentou fazer a mesma coisa. Ele tentou fazer a mesma coisa com Jesus. Ele trabalha com a mente. Ele tenta bloquear a mente na sua percepção de Deus para desviar a atenção para nós mesmos e assim perder o nosso contato com o Criador e como aconteceu com toda a raça humana. Agora vem a palavra de Deus, vem Jesus e diz, olha, o Espírito Santo virá e quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado. Ele vai mostrar para nós, ele mostrará para o homem onde ele errou. E vai convencê-lo desse pecado, desse erro, desse desvio, dessa vaidade incontida que o levou a ocupar o lugar, a roubar a glória de Deus. E o arrependimento e a conversão é exatamente essa obra que o Espírito Santo faz. E de repente eu me vejo absolutamente na direção errada. Gente, eu estou pensando errado, eu estou julgando errado. Eu não sou Deus. Eu não controlo o mundo, eu não controlo a minha vida, eu não sou dono de mim mesmo. E esse convencimento é obra do Espírito Santo. E é fantástico a gente imaginar e pensar sobre isso. Como Deus faz as coisas. Assim como Ele não impediu a queda, assim como Ele não interferiu na autonomia humana, agora Ele entra nela de novo de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito amorosa, não é? Porque marionete não interessa para Deus. Controlar o nosso DNA, comandar a nossa vida como se nós fôssemos zumbis, marionetes na mão de Deus, Deus nunca quis isso. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, com o culto racional da mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está lá em Romanos, Paulo fala em Romanos 12. Essa é a obra do Espírito. Trabalhar a nossa mente, para nós voltarmos àquela concepção de um Deus criador, sustentador, salvador, um Deus que controla todas as coisas. Deus procura adoradores que queiram estar com Ele por amá-lo, por desejá-lo. Deus não procura adoradores que o adorem por causa do medo do inferno. Deus não está atrás de adoradores que o adorem só para estar com Ele no céu. Deus está atrás de adoradores que o adorem por amá-lo, pelo que Ele é, pelo que Ele representa, por tudo que Ele faz e fez. Esse Deus presente conosco. Nós não precisamos esperar ir para o céu para nos alegrarmos na presença do Pai.
Nós não precisamos esperar chegar lá para cantarmos hinos de louvor e uma adoração perfeita. O nosso coração está aberto, o nosso coração está preparado, o nosso coração está treinado, porque ele foi feito para adorar a Deus. Ele foi feito para contemplar a Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar o seu coração e a sua mente. Portanto, a mudança de sua mente. Portanto, a mudança de mente é a obra do Espírito Santo e ela é a obra que me recoloca dentro dos propósitos de Deus novamente. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, convencê-lo, dirigi-lo, capacitá-lo, dar capacidade para você entender e compreender totalmente a Deus. Essa é a minha oração. E essa é a vontade de Deus para a sua vida. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.